Glória a Deus. Graças a Deus, amém. Quero que você feche os seus olhos. E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para falar ao seu coração. Você não chegou aqui nesta noite à toa, mas você chegou aqui porque Deus tem algo para ministrar na minha e na sua vida. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele vai liberar algo que você está orando, está falando com Ele. Ele vai liberar sobre o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui arrastado. Talvez você veio na força do Senhor. Mas eu quero dizer para você que está valendo. Se você não desistiu, porque hoje você vai aprender. Você vai aprender com Davi a ter um coração como o dele. Deus deseja dar para cada um de nós, a nos ensinar a ter um coração como o de Davi. Feche os seus olhos, deixa o Senhor ministrar na sua vida através dessa canção. O Senhor tem falado comigo através dessa canção, nesse tempo. Aleluia. Esse versículo foi o versículo da minha vida, do meu chamado, dessa canção. E o Senhor tem falado comigo nesse tempo, através desse louvor. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei para ti. Muito mais do que sonhou. Nem ao teu coração chegou. Nem ao teu coração chegou. É o que o Senhor tem preparado para a sua vida. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas permaneça firme. Permaneça fiel ao Senhor. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. O Senhor está estruturando você, te dando um novo coração, se for necessário, cuidando, tratando do seu coração. Deixa Ele tratar do seu coração. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Se o Senhor falou, você vai permanecer. Aquilo que eu tenho pra te dar. Aleluias. Prata e ouro não podem comprar. Não pode comprar. Você vai ver que valeu. Eu não errei, eu sou teu Deus. O Senhor não erra. Ainda tudo vai faz parte de um propósito. Por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Permaneça confiando no Senhor. Não pare na sua batalha. Não desista. Permaneça firme na sua luta. Ele está se estruturando, querido. Deus, Ele tem algo. Ele está tratando o seu coração. Estava te moldando, eu sei que doeu. Está doendo, permanece. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Deixa Ele te estruturar. Deixa Ele te moldar. Mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. Ele está restaurando a sua aliança com Ele. Que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou Ele não errou, Ele não está errando na tua
Tudo faz parte de um propósito de Deus para a sua vida. Como que aconteceu? Você vai responderá. Foi Deus. Existem processos que são Deus, que é Deus tratando, que é Deus cuidando do nosso coração. Silêncio de Deus. Deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele estruturar. Se você crê, diga, cante. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que vai valer a pena. Permaneça firme, não desista. Você é capaz. Fica firme no Senhor. Se você viver, alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Foi Deus. Foi Deus. Dependa do Senhor. Confia no Senhor. Deixa Ele tratar o caráter. Deixa Ele tratar o coração. Se for necessário Ele arrancar o nosso coração e nos dar um novo coração, deixa Ele fazer a cirurgia. Deixa Ele mudar. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e para você, olhos não viram. Foi o versículo da minha vida e do meu chamado. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O momento que o Senhor me chamou na minha jornada, foi esse versículo que o Senhor me deu. E realmente, talvez naquela época, eu não ia imaginar tudo que o Senhor fez. E quando chegar mais lá na frente, que eu tenho certeza que não acabou o que Ele tem para fazer na minha vida, Ele continua tratando, porque a nossa vida é o quê? De glória em glória. E passamos por processos e processos. Mas eu quero dizer para você, no final, vai dar certo. No final, o propósito, ele se cumpre na nossa vida. Amém? Então eu quero trazer uma palavra no seu coração com o tema: aprendendo a ter um coração de Davi. Você quer aprender a ter um coração de Davi? O Senhor tem falado comigo essa mensagem nesse tempo, sabe? Sobre ter um coração de Davi. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz, 1 Samuel, gente, na segunda não, a pastora já chega sempre, erra o endereço, mas vamos lá, 1 Samuel 13, 14, glória, você pode dar um glória a Deus aí? Não me deixa no vácuo não, eu aprendi com o apóstolo André, você precisa dar glória, aleluia, receber, não me deixa no vácuo, vai recebendo. Se você não receber, volta tudo para mim. Vamos lá então, ó, versículo 14, diz assim, versículo 13 primeiro, disse Samuel, peraí meu Deus, pensei, Agom, o filisteu, me atacarão em Gigal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigando a oferecer holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mais 14, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo
pois você não obedeceu ao seu mandamento ao Senhor. Eu quero frisar nessa parte, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Isso significa que Deus está procurando homens e mulheres segundo o coração dele. Nós, como homens, como seres humanos, sempre vamos olhar o externo. Sempre vamos olhar a aparência. Vamos olhar os talentos, vamos olhar os dons. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está olhando lá dentro do seu coração. Tem aquela frase, né? Coração é terra que ninguém pisa. Às vezes a pessoa pode estar de uma maneira por fora, mas só Deus conhece o coração. Às vezes a pessoa pode estar rindo, pode ser aquela pessoa que mostra uma força muito grande, valente, seguro de si, mas só Deus conhece o interior de cada um. Deus está olhando se nesse coração a pureza, se nesse coração a fidelidade, se nesse coração a aliança, a sinceridade, a quebrantamento. Só Deus conhece o nosso coração. Talvez você olhe para um irmão, olhe para uma pessoa e você possa falar algo, possa julgar por uma atitude, por um erro, por uma situação, por algo, ou falar bem ou falar mal, mas eu quero dizer para você, só Deus conhece o coração. E aqui na palavra de Deus, o Senhor está dizendo, quando Ele rasga o reinado de Saul, ele fala assim: Saul, você foi desobediente, mas eu achei um homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele podia errar, podia ter falhas, defeitos, mas o Senhor olhou para aquele homem e se agradou daquilo que estava lá dentro. Será que hoje o Senhor pode olhar para você, mesmo na sua imperfeição, na sua limitação, e você fala: Deus, quem sou eu? Menor da casa do meu pai, eu não sou nada. Mas eu quero dizer, Deus está olhando para dentro do seu interior. E quando Ele olha, Ele quer, fazer algo na sua vida. Ele escolhe, Ele seleciona. E então, vamos aprender hoje a ter um coração de Davi, aprender com esse coração. Como era esse coração desse homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel? Como que era o interior dele? Vamos pensar características de um coração igual ao de Davi. A primeira característica que eu posso refletir nessa passagem é o temor. Aquele homem, ele tinha um temor a Deus. E se tem uma coisa que todos os dias eu tenho pedido a Deus, é para que eu tenha temor a Ele. Porque muitas vezes, nós somos bons para falar, nós seres humanos. A Bíblia fala que a língua, ela destrói. A palavra fala que no muito falar há muita transgressão. E a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes a gente, no calor do momento, em meio às pressões da nossa vida, ainda mais quando está, o Senhor está amassando o barro. Quando estamos na prova, não é verdade? Estamos passando situações difíceis. São nessas horas que nós somos provados. E aí quem não te conhece, começa a te conhecer. Porque está te espremendo, aí você começa a soltar umas pérolas, Ou coisa boa ou coisa ruim, Porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Minha sogra fala: coloca farinha na boca. Vai colocando, coloca farinha, costura se for necessário, Costura, bota cola, mas não fica falando besteira não. Engole tudo. Porque a boca fala que o coração está cheio. E muitas vezes nós pecamos no nosso julgamento, naquilo que nós falamos. Porque nós vamos falar
e vamos desagradar a Deus. E às vezes não falamos, mas pensamos. Estamos pensando. Estamos tendo atitudes que desagradam ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, Deus está olhando para cada um de nós. E se tem uma coisa que Davi tinha no coração dele, era temor. E eu tenho pedido a Deus, Deus, eu quero ter temor ao Senhor. Sabe o que é o temor? Não é você ter medo de Deus por causa do inferno. É você ter medo, o temor significa medo. É você não querer ferir a santidade de Deus. Não querer pecar contra o Senhor. Isso é você ter medo. Eu não vou mentir porque eu tenho medo de desagradar o coração de Deus. Eu não vou falar mal dessa pessoa porque eu não quero ferir o coração de Deus. Eu não vou tomar essa atitude. Eu não vou pegar aquilo que não é meu porque eu não quero ferir o coração de Deus. Não é porque eu tenho medo do inferno. Não é porque eu tenho medo do julgamento do Senhor. Porque Deus vai me castigar. Porque eu vou passar... Não, eu não quero ferir o coração de Deus. Eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero quebrar princípios da palavra do Senhor, porque eu temo a Deus. E eu estava conversando nesses dias com meu esposo, compartilhando e conversando, falando, amor, mas Deus, na antiga aliança, Deus, ele matava logo. Se a pessoa agia errado, saía da linha, fazia algo errado, morria logo. Pecado de Acã. Acã fez aquilo, foi lá, pegou os despojos da guerra, escondeu lá a capa babilônica, achou bonita, que linda, quietinho na dele, foi lá, ó, pegou, guardou. O que aconteceu com ele? Ele e a casa dele, todos, né? O Senhor fulminou no final de tudo. A história conta lá em Josué. E ali ele morreu. Ananias e Safira pegaram aquilo que não era de Deus, pá, caíram no altar. Eu falei, no Novo Testamento, eu falei, amor, Deus, ele não tinha, morre pronto. E meu esposo falou assim, não, Cristiane, só aqueles que não se arrependem. Deus sempre foi um Deus que está disposto a perdoar. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aí meu esposo falou assim, Cristiane, sim, morria. Morria na hora, era fulminado. Se não houvesse arrependimento. Se não quisesse conserto. Porque aí nós olhamos para Davi. Davi cometeu as atrocidades dele, né, os pecados. Mas no coração dele era disposto a mudar. Era quebrantado para se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais continuar sendo da mesma forma. Embora ele se arrependeu, o Senhor perdoava, porém ele não deixava de viver as consequências, porque todo pecado tem suas consequências. Pecado, pecadinho, pecadão. Não é assim que a gente aprende na escolinha das crianças? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. O pecadinho vai ter uma consequência. O pecado vai ter uma consequência, mas o pecadão vai ter também uma consequência maior. Ou seja, existem diferença de consequências na nossa vida. Se você comete uma situação errada, tem uma consequência, mas existem situações, nossas falhas, nossos erros, que as consequências trazem marcas terríveis na nossa vida, sabe? Deus perdoa, nos perdoa sim, mas vamos viver consequências na nossa vida, vamos chorar por situações, devido aos nossos erros, às nossas falhas, mas o mais importante é o perdão de Deus, é o arrependimento. Mas e aqueles que não se arrependem? Aqueles que não se arrependem, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele tem a vida eterna para cada um de nós. Mas o que Deus quer de nós é um coração que teme a Ele, sabe? Deus não quer que nós sejamos filhos
que não se relaciona com Ele. Deus deseja ser um pai amoroso para cada um de nós. Ele deseja cuidar da nossa alma, cuidar do nosso coração, tratar de nós, tirar os carrapichos. Um pai que corrige o seu filho, corrige porque não ama, corrige porque ama. Não é assim? Eu tenho minha filha lá. Vou lá, fica aí sentadinha. Não vou fazer. Por quê? Chora, Bessa, pequenininha de 3 anos. Por que que chora? Eu sei que é o melhor para a vida dela? Eu vou fazer a vontade dela? Não. Eu estou corrigindo, porque eu quero que ela desenvolva. Eu quero que ela cresça. Seja uma mulher forte, de caráter. Então, preciso corrigir. Assim, Deus também deseja que venhamos a desenvolver. Não sermos uma igreja doente. Deus deseja que sejamos curados. Um coração curado. Um coração tratado. Um coração que obedece. Se for necessário arrancar o coração de pedra, Ele arranca e dá um novo coração. Existia um momento na minha vida que eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. Me lembro que eu era líder de célula. Nessa época, eu estava liderando uma célula. E eu estava tão decepcionada com a minha célula. Sabe? Devido a algumas quebras de aliança. Algumas meninas que estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E eu estava tão entristecida ali com aquelas meninas da célula, sabe? O meu coração estava onde? Naquelas meninas. Meu coração não podia ser delas. A célula não é minha. Aquelas meninas não eram minhas discípulas. Eram discípulas de Jesus. E se elas estavam errando e fazendo algo que desagradava a Deus, é ela e Deus. Eu era apenas uma pessoa que estava ali liderando, mas eu não entendia isso ainda. E eu sofria, chorava. Por que, Deus? Ficava adoecendo por conta disso. Até um dia que eu orei a Deus e Deus falou assim: agora eu vou arrancar esse seu coração. E eu vou colocar um coração novo. Um coração com o meu entendimento. E ali eu comecei a experimentar. Comecei a viver uma nova experiência. Um coração que teme ao Senhor. Sabe? Onde eu comecei a falar: tudo bem, você quer pecar? Você peca. As consequências são suas. Você quer você vai. Vai, minha filha, eu continuo te amando. Mas a consequência é sua, não é minha. Eu respondo pelos meus pecados, meus erros. Você responde pelos seus erros. Então vamos lá, vem Provérbios 1:7. Vai falar sobre o temor do Senhor. Precisamos ter um coração que teme a Deus. Pede ao Senhor: Deus, eu quero temer a Ti. Senhor, não quero ser uma pessoa que não teme ao Senhor. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só, em algumas versões falam os loucos, porque você é louco se você não aceita uma correção de Deus. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos coloca ali, é como fala essa música, mexe com as nossas estruturas, quando quer tirar aquele carrapicho, curar aquela ferida, aquela dor, aquilo que não está fazendo bem para a nossa vida, o Senhor perdoa, tira essa amargura. Você está com essa ira, libera essa ira não pertence a mim, minha é a vingança, a sua justiça é como trapo de imundície, como diz a palavra. Então muitas vezes a gente quer estar cheio de razão, cheio de vontade na presença do Senhor, e achamos que nós somos o Senhor, e Ele é o nosso subordinado. Deus precisa fazer o que eu quero. Então a palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser alguém sábio? Você quer agir com sabedoria nas situações adversas da sua vida, na sua família, na sua casa, com seu marido, com seus filhos?
no seu trabalho, com seu chefe, na sua igreja, no ministério, onde o Senhor colocar você, na sua liderança, você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor em primeiro lugar. Se acontecer um problema, se aconteceu algo e você não sabe como resolver, você se vê numa situação e você não sabe como, em primeiro lugar, tema a Deus. Senhor, eu estou aqui para ser disciplinada, se for necessário, para ser instruída, para receber do seu conhecimento, porque Deus, Ele deseja nos ensinar através das adversidades. Você está passando por adversidade? Deus deseja te ensinar. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não é por quê, é para quê, Deus? Qual o teu propósito? Eis-me aqui, Deus. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Tudo bem, Deus, já isso daí está tirando. Muitas vezes a gente vive momentos de perdas. Vamos perdendo aqui, perdendo ali. A gente está num deserto muitas vezes. A gente não está vendo nada no deserto, não tem nada. Né? De dia, aquele calor escaldante. De noite, é aquele frio. Deus estive lá no deserto. Você também vai estar em nome de Jesus. Deserto de Israel. O Senhor me levou lá naquele lugar. E eu vi... Gente, a sola do sapato do Júnior até rasgou. E eu passei mal no deserto, porque era horrível. Falei, graças a Deus que eu não moro nesse deserto. Só o deserto espiritual que eu passo, né? Mas aquele deserto lá era terrível. Eu passava mal, gente. Ficava assim, ó. No primeiro dia eu já desmaiei até. Muito, assim, nós tínhamos que beber muita água. Por quê? Porque tem pessoas até que morrem naquele deserto. Por causa do calor, da sequidão. Né, ali naquele lugar, naquele deserto. E eu bebia água e passando mal, né? E a água em Israel é cara, né? E aí o povo não bebe muita água e desmaia. Tem gente até que morre por conta disso. E o deserto, se você não soubesse cuidar, você morre mesmo. Então, para nós termos um coração segundo o coração de Davi, aprender com o coração dele, a primeira coisa que ele tinha era temor a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio de toda a nossa sabedoria. Você quer saber como você vai agir diante das injustiças, perseguições, diante das provações que você está vivendo, no teu deserto, sabe? Naquele dia que está tudo ruim, que o céu está fechado. Busque a sabedoria no Senhor, tema a Deus. E Davi, ele temia Deus. Ele soube passar pelas situações. E eu quero que você abra lá, 1 Samuel 24, 4 e 5. Então Davi, ele temia a Deus. A Bíblia fala que os loucos desprezam o conhecimento e a instrução. Davi não era louco. Ele entendia da Bíblia. E por ele entender da Bíblia, ele temia Deus e ele não fazia nada para ferir os princípios de Deus. No meio das tuas provações, cuidado, boquinha no que fala. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado, porque de tudo nós vamos dar conta. E às vezes a gente acha que comigo nada vai acontecer. Cuidado, tema a Deus. Vai com calma. Não pensa que você é o super poderoso ou a super poderosa. Nós somos poderosos no Senhor. Dependência de Deus. Se o Senhor der um soprinho, acabou a nossa vida. A Bíblia fala que nós somos como um pó, como uma fumaça que se esvai, como uma flor que começa e daqui a pouco brota, morre. Não é assim? Lá em casa tem as flores da minha sogra, da Lu. Aí quando chega o tempo, elas estão tudo lindas. Daqui a pouco tudo acaba, cai, acabou tudo. Elas murcham e caem. É assim na nossa vida. Nós estamos aqui bem, daqui a pouco acabou a minha existência. Se Deus falar, Cristiane, acabou teu dia, acabou. Então nós não podemos nos achar que nós somos super poderosos.
Precisamos temer a Deus, sabe? Está nas mãos dele. Muitas vezes precisamos, baixar nossa bola. Baixa, fala a pessoa que está do seu lado, baixa a sua bola. 1 Samuel 24. Vai falar sobre Davi. Davi, ele foi aquele pastorzinho do deserto. Jovenzinho, tinha umas ovelhazinhas no deserto, mas Deus olhou para ele e falou: epa, ele estava lá. A família dele era grande, tinha aqueles homens, né? Tudo com porte bonito, uns guerreiros. Talvez ele pensasse assim: poxa, quem me dera poder estar junto com meus irmãos lá naquela guerra. Poxa, meus irmãos, são poderosos. Né? Vai para o deserto, você vai cuidar das ovelhas. Ele ficava lá no deserto, cuidando das ovelhinhas, poucas ovelhas. Mas Deus olhou para ele. Vou dizer para você uma coisa: talvez ninguém dê nada por você. Não se preocupa com isso não, porque quem exalta é Deus, quem escolhe é Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: quem escolhe é Deus. Mas Ele está olhando teu coração. Como que está teu coração? Ele está olhando o nosso coração. E Ele olhou o coração de Davi. Ele tinha um coração ali. Talvez ele cuidava aquelas ovelhas com tanto carinho, com tanto amor. Quando vem um urso, vai para lá. Ele arriscou a vida dele pelas ovelhas. Ele fez o melhor que ele podia. Ele deu valor para aquelas ovelhas ali. Deus falou: peraí, se ele cuida bem dessas ovelhas aqui, então ele vai cuidar de outras coisas que eu vou colocar nas mãos dele. E eu sei que ele vai cuidar bem também. E o coração dele não vai se corromper. Mas primeiro eu vou tratar bastante do coração dele. Primeiro eu vou deixar ele passar por algumas provas, para ver se ele realmente teme a mim. E lá, 1 Samuel 24, 4 e 5, vai dizer assim: eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que você quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Queridos e queridas, ele tinha um temor, ele conhecia os princípios. Conheça os princípios da Bíblia. E ele sabia que Saul estava todo errado. Estava com a cabeça louca, né? Como a pastora falou. Precisando de um psiquiatra. Não estava bem nas atitudes que ele estava tomando. Davi já tinha sido ungido para rei. Mas nem por isso ele fez alguma coisa contra o seu líder. E naquele momento que ele teve oportunidade, agora eu vou arrasar com ele. Eu vou acabar com essa perseguição. Porque ele estava sofrendo também. Ele estava sendo perseguido. Ele matou o gigante, ele já tinha sido promovido. Mas depois que a fama dele correu por todo Israel, Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. As mulheres, né, começaram a provocar. E Saul falou: o que falta para esse garoto se não reinado, se não um reino? E então Saul falou: eu vou dar um jeito de acabar com essa onda aí. Começou a perseguir a Davi, sabe? Davi começou a se esconder. E então ele teve uma oportunidade de acabar com a raça de Saul. No momento em que ele cortou um pedacinho do manto, ele sentiu olha o coração dele como é que era, o temor. Epa, não posso fazer isso. Ele é ungido do Senhor. Eu poderia acabar com
da raça dele agora, mas eu não vou fazer isso não. Ele sentiu um peso dentro dele. Ele sentiu algo, sabe? Nós precisamos ser pessoas tementes, precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Momento que vamos cometer algo que vai ferir os princípios do Senhor, o nosso coração precisa, sabe, pesar. Davi, o coração dele pesou, falou, vou fazer isso não. De jeito nenhum. Ele é ungido do Senhor. Se eu quiser, eu posso fazer. Mas só que quem ungiu ele, quem vai tratar dele é Deus. Eu preciso esperar o tempo de Deus. É Deus quem vai tratar com autoridade. É Deus quem vai fazer a justiça. E muitas vezes nós, não, eu vou lá e vou resolver essa situação. Deus mandou você resolver alguma coisa? Deus mandou você falar alguma coisa? Tema ao Senhor. Esse é o princípio. Espera um momento, passe o que for que tiver que passar. Sofra o que tiver que sofrer. Muitas vezes é um teste, é uma prova que estamos vivendo. É uma situação que você está passando, porque Deus está te tratando. Deus está vendo todas as coisas. Então, a primeira característica de um coração igual ao de Davi é você ter o temor do Senhor. Ele temeu ao levantar a espada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O coração dele pesou. Ele respeitou a unção que estava naquele homem. Será que você respeita a autoridade? Será que você respeita a unção que está na vida dos teus líderes? Eu respeito muito a unção que está sobre a minha pastora e meu pastor. Minha pastora que está ali, ó, minha sogra, que sempre foi. Hoje, a hierarquia, né? Mas a unção que está na vida dela, o respeito e a honra, continua. Eu e meu esposo continuamos honrando. A unção, quando meu sogro era vivo, continuamos honrando. Ah, mas porque hoje é vocês que estão na liderança? Nós somos mais? Não somos mais não. Estamos pela misericórdia e ai de nós, se sairmos da vontade e da posição de Deus. Ai de nós. Então é o temor. Davi, ele tinha aquele temor. Por mais que ele tivesse com a oportunidade de acabar com Saul e então ele assumiu o trono, ele não fez. O coração dele bateu e ele falou, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. Eu vou contra Deus? Não vou. Segunda característica, Davi era um adorador extravagante. Tem adoradores nesse lugar? Vocês sabem o que é um adorador extravagante, gente? É uma adoração estranha. Uma adoração, não é só mover de Deus. Sabe? Eu fui gerada através da adoração. Meu primeiro chamado é a música. Fui chamada através da música. Desde os 12 anos o Senhor me chamou. Primeiro ministério que eu assumi na igreja foi a música, foi cantar. Então, a minha vida inteira eu aprendi sobre a adoração. Porque as pessoas acham que a adoração é só para os músicos. Lógico que os músicos, os cantores estão em evidência, são da tribo de Levi, a porção deles é o Senhor, eles estão sendo expostos, a cobrança é maior, com certeza, são ministros do altar. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia está repleta de adoradores que não sabiam cantar, que não fazia parte do ministério levítico, porque a adoração é tudo aquilo que você faz tendo Deus como centro. Se você está varrendo essa igreja e o centro disso é o Senhor, você é um adorador. Se você está dançando, se você está na tesouraria, mas o centro é o Senhor. Se você está na intercessão, mas é para Ele. Ele é um motivo de eu estar fazendo isso. Você está na cantina, mas o centro do teu serviço é para a glória dEle. Isso é você ser um adorador. Tudo que você faz tendo o Senhor como o centro.
sabe? Se eu estou ganhando uma vida, se eu estou liderando uma célula, eu tenho o Senhor como o centro. Ele é o motivo de eu estar ministrando. Se eu pego esse microfone, qual o propósito de estar pregando a palavra? Para a glória dele. Não é para a glória da pastora Cristiane, mas para a glória de Deus. Se ele é o centro, aí sim nós somos um adorador. Tudo que nós fazemos, tendo ele como centro, isso é adorador. Davi era um adorador. Era um salmista, um adorador. Mas ele se tornou de pastor, daquele pastorzinho, né? No deserto, que não era conhecido. De repente, ó, a glória veio sobre a vida dele. E o Senhor colocou ele numa posição de rei, né? Era conhecido como um guerreiro. E então a primeira coisa que ele falou: vou levar a arca para Jerusalém. E ele tomou a primeira atitude que ele tomou, que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. E então, Davi, ele tomou uma posição, a arca é levada para Jerusalém. Primeira coisa, quando ele assumiu o trono, e aquela alegria: eu vou levar a arca de volta, resgatar para Jerusalém a presença. Davi tinha temor a Deus e amava a presença do Senhor. Por isso que o coração dele era segundo de Deus, porque ele amava o Senhor acima de qualquer coisa, acima da vida dele, acima da reputação dele. E então a Bíblia conta, ele esqueceu que ele era um rei, que ele tinha que ter uma postura, que afinal de contas, ele era o governador daquele estado, e ele tinha que ter uma seriedade para tudo que ele fazia. Ele esqueceu. A Bíblia fala que ele louvou a Deus com todas as forças, que ele não estava nem... Sabe aquela música? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele estava mais ou menos assim, sabe? Não estou nem aí para ninguém. Eu quero louvar o meu Deus. Eu quero engrandecer. Isso não era algo externo, era algo do caráter dele. Eu tenho aprendido que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Você é um adorador dentro da sua casa? Ninguém está vendo. Não tem música, o pastor não está lá, ninguém está vendo. Você adora o Senhor no meio das suas angústias, no meio das suas aflições, no meio da sua guerra. Você é um adorador no meio do seu trabalho. Você é um adorador? Caráter, adorador, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. A reputação é o que as pessoas estão vendo. Hoje vocês veem aqui minha atitude, algumas coisas. Vocês veem, né, meu comportamento. Isso é a minha reputação. É o que as pessoas estão vendo. Ela pode ser verdadeira, mas ela pode ser falsa. A capa, né? O exterior. Talvez a pessoa pode estar falando muito bonito, aleluia, glória a Deus, muito conhecimento da Bíblia, mas e o coração? A Bíblia não fala: meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então às vezes a pessoa pode estar, aleluia, glória, e o coração, ó, está longe. Está longe. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração que seja dele, igual o de Davi. O coração de Davi era de Deus, e ele não queria saber de nada, não importa, e começaram a criticar ele. Mical foi a primeira. O que está fazendo? Que esse rei, como é que um rei vai se comportar? A Bíblia fala que ele tirou as roupas sacerdotais, estava nem aí, ele naquele momento, ele não queria saber. Então eu quero dizer para você, antes de qualquer posição sua, você é um adorador. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: antes de qualquer posição na sua vida, você precisa ter um caráter adorador. Eu não sei a sua profissão. A sua profissão é depois. Eu aprendi isso, é adicional. Você tem a sua profissão? É depois. Você tem o seu cargo eclesiástico na igreja? É depois, né?
Você tem o seu crachá, diácono, diaconisa. É depois, em primeiro lugar, adorador, filho de Deus, servo do Senhor. Não, eu tenho pastora Cristiane. Antes de ser pastora, eu preciso ter o meu coração para o Senhor. Antes de ser pastora, eu não posso nunca esquecer disso. E se eu esquecer, o Senhor me mostra. Ops, primeiro lugar, tu é adoradora. O Senhor coloca a gente no eixo de novo. Está saindo da rota? Volta de novo, minha filha. É assim que Deus faz comigo, não sei com você. Mas se eu sair um pouco, Deus fala, volta. E eu falo, ok, Senhor, vou entrar de novo nessa linha aí. Não esqueça de quem você é. Não esqueça de onde eu tirei você. Não esqueça do seu nome. Você é adoradora. Você é minha filha. Você é minha serva. Antes de qualquer coisa. Então Davi sabia da identidade dele. Ele era adorador desde o deserto. Talvez ele passava horas no deserto. Horas adorando. Tanto é que ele escreveu os salmos. Ele foi o salmista. Ele escrevia cânticos e cânticos de adoração a Deus. Ele temia, ele conhecia, ele tinha prazer na presença de Deus. Prazer em estar com um relacionamento com o Pai. Tenha prazer, tenha um coração de Davi. E naquele momento que ele assumiu o reinado, ele falou, não vou deixar de ser quem eu sou não. Só porque agora eu sou rei, eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu sou gente, não quero saber. Eu sou adorador, então eu vou pular, não quero saber. Mical foi olhar, o coração diferente. O que aconteceu com ela? Ficou estéril. Não pôde ter filho. Foi querer falar do outro. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso olhar de julgamento. Cuidado com aquilo que nós falamos. Precisamos ter o temor a Deus. Nós precisamos cuidar de nós. Se a gente fica olhando muito para o outro, a gente acaba esquecendo da nossa vida. Eu sempre falo, já tem meu pecado, ainda tem que ficar me preocupando com o pecado dos outros? Eu não. Eu sou pastora, mas cada um tem seu pecado aí. Eu posso te aconselhar, posso te mostrar o caminho, mas eu não vou ficar me preocupando. Se você quer, eu tenho que me preocupar com a minha salvação, que é individual. E já tenho 2 filhas para ensinar e mostrar o caminho. Mas se eu for trazer tudo isso para mim, não, eu preciso olhar para mim e pensar todos os dias que eu preciso ir para a cruz. Todos os dias eu preciso morrer. Todos os dias eu preciso ser tratada, renovada por Deus, restaurada pelo Senhor. Eu preciso ser uma adoradora do Senhor. Então, para terminar, terceira parte, Davi tinha um coração sem ressentimentos. Um coração curado, gente. Olha só. Deus quer um coração que teme a Ele. Um coração adorador. Uma adoração extravagante, é estranha mesmo. Sabe, você fazer coisas que ninguém faz. Sabe, você abrir mão às vezes. Eu fico pensando, Senhor, eu sou uma adoradora extravagante. Porque às vezes você abre mão de coisas que as pessoas pensam, nossa, enlouqueceu de vez. O que essa menina está fazendo? Eu já fiz coisas na minha vida que as pessoas acharam estranho. Não importa. É para a glória de Deus. É adoração a Ele. E eu vou permanecer nessa adoração. Não posso desistir de quem eu sou. Eu sou adorador e ponto. Você é um adorador do Senhor. Essa é a tua identidade. Não importa o que estão falando, não importa se Mical está te julgando. Mical está julgando as suas atitudes. Deixa a Mical para lá. Fala a pessoa que está lá. Deixa a Mical para lá. Ela vai ter o que ela merece. Não é você que vai, punir Mical, não. Sabe? Deus vai tratar de Mical. Você precisa se preocupar com você, com seu coração. Permanecer limpo. Por isso que Davi, terceiro lugar, um coração sem ressentimento, sabe, sem amargura. Eu imagino que Davi era resolvidão, sabe, ele era resolvido, ele chorava sim,
passava pelas situações, mas depois pensava assim, para que eu vou ficar com essa mágoa aqui no meu coração? Vou perdoar logo, vou ficar com isso, vou me afastar da presença de Deus, não vou nada. Então, tenha um coração perdoador. A palavra fala, tendo cuidado, que você não tenha nenhuma raiz de amargura, porque isso nos priva da graça de Deus. Você quer ser privado do favor do Senhor sobre a sua vida? Sabe o que acontece quando nós acumulamos sentimentos, mágoa no nosso coração? Isso nos priva do favor de Deus. Gente, se tem uma coisa que eu tenho temor, é isso. Eu sou uma pessoa sentimental. Meu esposo fala. Minhas emoções, minha filha é igual a mim, a pequena. E eu já trato ela de pia. Eu falo, como vai sofrer a vida toda, meu Deus. Como vai sofrer? Como eu já sofri na minha vida. Como eu já chorei, né? Por causa de palavras, né? Ainda mais quando eu comecei a liderar a célula, lidar com pessoas, ministério, como eu chorava. Se alguém chegava a falar uma coisa para mim, eu sentia, eu chorava. Como eu chorava, como eu me feria. E hoje, pastora, você não se fere? Bem menos do que antes. Me firo, mas imediatamente já sei o caminho. E já peço, Deus, limpa meu coração, Senhor. Senhor, tem misericórdia, faça igual Davi. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu sou uma pecadora. E aí começo a me humilhar, Senhor. Eu não posso permanecer com isso. Isso aqui vai me privar da tua graça. Isso vai me impedir que as minhas orações cheguem até o céu. Deus, eu não quero ficar com esse sentimento. Não quero ficar com essa mágoa. Senhor, me ajuda a perdoar. Me dá um coração igual ao teu. E vou para o meu secreto. Então, Davi, ele tinha um coração livre de ressentimento. Como que eu posso provar isso? A Bíblia conta tudo que esse homem passou. Gente, você imagina, a Bíblia fala que ele foi traído pelo seu próprio filho. Quem sabe o nome do filho de Davi? Absalão. A Bíblia conta que era um jovem bonito, talvez muito capaz, cheio de talentos, e se levanta no reinado, e começa, a cair na graça do povo. Absalão, talvez o pai falou, Davi falou, esse é meu garoto, olha só como que ele está, olha como que meu filho é maravilhoso. Nunca ia imaginar uma traição vinda do seu próprio filho. Traição nós esperamos de pessoa, do nosso inimigo. Nós não esperamos uma traição daquelas pessoas que nós amamos. Você espera uma traição de quem você ama? Não, você não espera uma traição de quem você ama, de uma pessoa de perto. Mas as feridas, as traições, quando ela acontece daquela pessoa que nós amamos, são as mais difíceis de nós vencermos. Mas eu quero dizer para você, você é capaz. Você pode sim ser livre desse sentimento. Davi foi. Davi conseguiu perdoar seu filho, conseguiu ter misericórdia, conseguiu ainda assim pedir a Deus e pedir aos seus guerreiros, não mate ele, não faça nada com meu filho. Davi estava escondido, porque Absalão, ele começou a ganhar todo o reino, começou a ganhar o coração das pessoas, e todos ali começaram, ai Absalão, e ele ficava na porta do templo, e ele dizia, não precisa ir lá no rei não, vem aqui fala comigo, eu sou o maioral, eu vou ser aquele, e em breve eu vou assumir esse trono. E ali Absalão começou a crescer no meio do reinado, e Davi estava tranquilo. Davi estava tranquilo, não imaginava que isso ia acontecer justamente da parte do filho dele. Jamais. Nós não vamos esperar. Se tem uma coisa que me chateia, eu falo para o João Júnior, eu sou uma pessoa muito legal, nada me abala, sou passiva,
sou até boba demais. Eu falo para o Júnior, eu sou boba, mas se eu descobrir que a pessoa está se aproveitando disso, aí vem a ira do Senhor, sabe? Aí eu fico estressada, eu não gosto, aí vem a raiva. Peraí, não me faça de boba não, sabe? Não me faça de boba. Quem gosta de se fazer feita de boba? Ninguém, né? Ninguém gosta, né? E às vezes a gente quer mais passivos, mais calminhos, aceita as coisas, nunca diz não para ninguém, né? Glória a Deus, aleluia. As pessoas querem se aproveitar disso. E quantas vezes a pessoa trai a nossa confiança, né? Você está ali depositando amor, você nunca vai esperar que você seja atraído. Às vezes a traição não é uma imoralidade sexual num casamento, mas é uma falta de fidelidade, é uma mentira. É você descobrir uma mentira num relacionamento. Às vezes é um filho que engana o pai está lá cheio de amor, a mãe cheio de amor, achando que o filho está fazendo tudo certinho, aí o filho não está indo para a escola, está indo namorar escondido. E o pai e a mãe estão achando que o filho está estudando, a filha está estudando. Ah, minha filha é maravilhosa, é uma bênção do Senhor. Ai, eu tenho orgulho da minha filha, do meu filho. E a filha está enganando o pai, enganando a mãe. Não está fazendo nada demais, assim, talvez, entendeu? Mas a questão não é essa. A questão é a traição. É um engano. A traição é um sentimento terrível. Você confiar numa pessoa e a pessoa te enganar. Ninguém gosta de ser passado para trás, ser passado como tolo, de ser passado, sabe, enganado por algo. É um sentimento terrível. E Davi passou por isso. E quando ele descobriu o filho dele querendo trair, o filho dele cogitando para matar ele. E você acha que ele pensou assim, se Davi quisesse, bora matar, mate ele. Ele poderia, porque Davi tinha todo o poder, homem experimentado de guerra. Gente, se tem uma coisa que eu tenho temor, sabe, é de eu não falar algo para ferir alguém, sabe. Às vezes eu falo para o Júnior, se acontecer uma situação, um problema, por que você não falou? Não, amor, se eu falasse eu matava. Então é melhor ficar quieta. Melhor não falar nada. Se eu falasse, eu matava. E eu não quero matar. Não quero matar, eu quero que viva. Um pai, uma mãe espiritual, um líder de Deus, que teme a Deus, jamais vai querer matar um discípulo. Vai querer que uma pessoa se desvie, que vá para o inferno. Não. Né? Dá raiva. Mas a gente segura a onda porque teme ao Senhor. Se falar alguma coisa errada, depois Deus vai cobrar de quem? De mim mesma. Não era para ter falado. Então, o temor ao Senhor. Davi, ele tinha esse temor. Eu não vou matar meu filho, ele é meu filho. E a Bíblia fala que ele foi chorando pela rua. Absalão, Absalão, Absalão. Gente, quantas vezes nesse tempo de ministério, quantas vezes eu já chorei por discípulos aqui nessa igreja. Já chorei chamando o nome. Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Senhor, muda. Tem misericórdia, Deus. Essa pessoa está errada naquilo que ela está pensando. Ela está errada nesse pensamento, nessa atitude. Isso é ter um coração que não guarda ressentimento. Vou falar do meu sogro. Ele não está aqui, pastor Nilson. O coração desse homem, gente. Que coração de Davi. Nós sofremos junto com o meu sogro. Quando nós vimos as traições. Minha sogra está aqui. Viveu essas traições na pele, na carne. Pessoas que pela frente diziam: ai, meu pastor, eu te amo. E por trás, a faca, sabe? Falando que ele era maçom, inventando mentiras. Aquele homem que não fazia mal a ninguém, que era amor a toda a vida, só queria fazer o bem, só queria amar as pessoas. E a gente ficava, meu Deus, como que as pessoas podem ser tão ruins assim? Traição. Ele sofreu traição
na carne mesmo. E se você fosse conversar com ele, o coração dele não era um coração de raiva, rancor. Não. Era perdão. Era amor por aquelas pessoas. Sabe, Estevão, enquanto estava apedrejado? Ali, Estevão sendo apedrejado. Ele viu a glória de Deus. E ele falou: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Não imputa-lhe esse pecado para eles. Estevão intercedeu por aquele povo que estava apedrejando. Isso é um coração de Davi. Um coração que não guarda mágoa. Um coração que não guarda ressentimento. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Esse coração puro, segundo o coração dele. E nós temos que buscar essa cura todos os dias. Ele teve motivos, ele sofreu traição, Davi, de Absalão. Ele poderia não perdoar, ele poderia ser amargurado. Ele poderia ser, sabe, um homem depressivo, né? Ah, poxa, logo meu filho, ele podia viver, ele não fez terapia, gente. Não foi para o psicólogo. Como que ele se curou? Ele se curou nos pés do Senhor, sabe? Ele liberou perdão. E o evangelho precisa ser assim. Perdão. A verdade é essa. Perdão faz parte da nossa vida. Fala a pessoa que está ao seu lado. O perdão faz parte da sua vida. Gente, o evangelho de Cristo é perdão. Até quantas vezes nós vamos ter que perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Isso significa incontáveis vezes você vai precisar perdoar. Perdoar. De novo, perdão. Num casamento não é assim, gente? Aí a mulher faz raiva para o homem. Aí você tem que perdoar, né? Não vai viver a vida amargurada, a vida inteira amargurada com ele. Pelo amor de Deus, você vai perdoar, tem que perdoar, em nome de Jesus, para você manter um casamento saudável. O homem faz raiva para a mulher faz raiva para o homem. A mulher faz raiva para o homem e o homem faz raiva para a mulher. Mas só que ambos têm uma aliança e precisa haver perdão todos os dias. Não é ficar guardadinho ali, fingir. Vai ter uma hora que vai estourar. Vai sair faísca assim. Vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que perdoar. Precisa perdoar. Precisa liberar perdão. E eu já estou acabando. Porém, ele preferiu ser um salmista adorador. Será que você prefere ser um salmista adorador? Vou perdoar vocês, hein? Vamos lá. Ele fez das suas derrotas, das suas frustrações, traições, ele fez uma escada para acesso a Deus. Será que você está disposto a fazer das suas derrotas, das suas conspirações, uma escada do seu sucesso? Uma ascensão a Deus? Sabe as situações difíceis que você vive na sua vida? Será que isso está fazendo você, igual diz a canção, o que não está te matando, está te fortalecendo? Ou está te matando literalmente? Não deixa te matar. Libera perdão. Em nome de Jesus. Davi vive uma conspiração com seu filho, né, que traz uma grande rebelião no seu povo. Versículo 11 e 12. E a conspiração, ela vai se fortalecer através de um dos aliados de Davi. Quem sabe quem foi um dos aliados que também se levantou para trair? Aitofel. Ele era um dos conselheiros, um dos líderes. Aitofel, quando ele falava, era a voz de Deus para Davi. E ali todos sabiam que quando Aitofel falava, era Deus falando. Só que ele também estava meio magoadinho com Davi. E foi para o lado de Absalão. E começou a conspirar contra Davi. E começou a dar conselho para Absalão. Mais um se levantando contra Davi. Mas eu quero dizer para você, Davi tinha muitos aliançados. Nesse momento se levantou os aliançados.
Sabe, eu quero dizer para você, aliançados nos fortalece, nos mantém curado. Fala a pessoa que está ao seu lado, um aliançado traz cura. Então viva em aliança. Davi tinha aliança, tinha pessoas aliançadas, ele se manteve um coração livre. Deus frustrou o conselho de Aitofel para que Absalão não conseguisse alcançar a Davi. Salmo 41:9. Vamos abrir lá. Ele escreveu um salmo sobre traição e a gente dá para entender, né? A gente acaba entendendo que ele escreveu esse salmo. Salmo 41:9. Ele escreveu por conta da traição que ele estava vivendo mesmo. Vai falar assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então ele ia para os salmos, ele ia para a adoração, ele fazia do seu limão uma bela limonada. Faça do seu limão uma limonada. Não é para você, sabe, morrer não. Não é para você se depreciar, é para você crescer. Essa luta, esse problema, essa perseguição é para você crescer, é para você avançar. Salmo 55, 12, 14. Ele também fala alguma coisa sobre traição. Ele viveu muitas traições, mas essas foram as piores da vida dele. Ele bota assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia até defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com multidão festiva para a casa de Deus. Então era alguém chegado dele. Ele viveu a traição com uma pessoa que era um aliado dele. Davi tinha um coração perdoador. Ele não tinha mágoa. Ele não tinha mágoa. Mantenha o seu coração curado. Ele escreve o Salmo 51. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha grande compaixão. Aí mais para frente ele fala, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, eu sei. Que em pecado concebeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração os ensina a sabedoria. Ele sabia que não adiantava ficar se escondendo, manter uma aparência, uma falsidade, não adiantava. Ele fala: Senhor, tu conheces, para que eu vou me esconder? Tu conheces lá dentro, para que eu vou fingir ser uma coisa que eu não sou? Então, Deus deseja nos dar um coração como o de Davi, tratar o nosso coração, manter esse coração curado, sabe? Ele falou: crie em mim, Senhor, um coração puro. Não acumule lixo nos seus sentimentais. Perdoe. A Bíblia fala lá em Lucas 7:47. Quem muito perdoa, muito ama. Você quer ser cheio do amor de Deus? Então começa a partir de agora a liberar perdão. Fique de pé. Comece